E aí pessoal, tamo junto, mais uma aula aqui da oficina. Bom dia, boa tarde, boa noite, você dos 4 cantos desse país. Vem comigo, hoje a gente vai ter um assunto sério aqui, uma conversa séria. É literatura, é barroco, pessoal. Vem comigo, vem devagar. Primeiro eu vou começar falando com vocês as principais características. Na verdade, um contexto histórico antes disso. Vamos lá, quando começa o barroco começa ali por volta do século XVII aqui no Brasil, né? Nessa época, a gente está passando aí pelo grande ciclo do ouro, né, em Minas Gerais. Então, você já vê que o barroco vai ter esse destaque maior para Minas Gerais. Outra coisa que está acontecendo no Brasil nessa mesma época, né, é um boom econômico. Por quê? Descobre-se que tem ouro nas Minas Gerais e muda-se a capital para o Rio de Janeiro. E essa mudança faz a população do Brasil se espalhar e crescer também, né, por conta também da economia na época, muitas pessoas vindo trabalhar aqui. Bom, vamos voltar para a literatura, tá, pessoal? Bom, o marco inicial ali, quando começou a literatura, foi no lançamento dessa obra, chamada Prosopopeia, em 1601, uma obra de Bento Teixeira. Quem foi Bento Teixeira, gente? Foi um dos 3 principais, né, autores aqui do nosso barroco nacional. Ele teve essa primeira obra, né, como eu disse, Prosopopeia. Bom, vamos voltar aqui agora a falar das principais características. Acorda aí, cara, acorda, vamos lá, vem comigo. Ó, a principal característica do barroco é a linguagem dramática. O que seria isso, professor? O que é linguagem dramática, Luciano? Linguagem dramática é o exagero. O barroco é a arte do exagero. Então, ele sempre tem uma linguagem muito dramática, o eu lírico está sempre muito apaixonado, né? O barroco ele vem com esses exageros do amor, né? Aí a gente tem também o rebuscamento. Como eu já falei do exagero, eu vou falar agora mais do rebuscamento. O que é o rebuscamento? Rebuscamento é você escrever difícil, falar difícil, né? O barroco ele tem essa nuance aí nele, essa característica, na verdade, né? Eles também usam muito as figuras de linguagem, tá? O barroco ele joga muito com as palavras e com as ideias. E isso é um conceito que está enraizado aqui, ó, no cultismo e no conceptismo. Inclusive, a gente tem uma questão de conceptismo que caiu na prova da ESA de 2018, tá? Para você ver como isso é importante, tá? Era uma questão sobre Gregório de Matos, que caiu na sua provinha de 2018 aí, ó, pouco tempo atrás. Então, preste atenção nesse assunto, que é esse assunto recorrente e vai cair na sua prova. E é aqui que está a sua aprovação. Vem comigo, ó. Aqui a gente tem o cultismo, né, que é o jogo de palavras. Como eu disse, eles usam muito figuras de linguagem, né? Então, tem sempre esse jogo de palavras nas poesias aí barrocas. E também tem o conceptismo, que é o jogo de ideias, né? Que já aí são contrastes de ideias diferentes. Eles não funcionam tanto com as palavras, mas mais com as ideias, tá? E a valorização dos detalhes, né? A arte barroca ela é muito minuciosa, ela é muito detalhista, né? Então você vê que essa arte, além de ser exagerada, ela é um exagero detalhista, ou seja, a arte barroca é muito completa, né? A arte barroca, eu não posso deixar de falar dela sem falar do principal nome, embora não tenha a ver com literatura, mas Aleijadinho, né, que era um escultor e arquiteto, né? Ele que teve obras imensas em Minas Gerais, você vê igrejas lá que ele construiu, né, além de esculturas. Ele é o principal nome do barroco, né, na arte barroca, na verdade, porque a arte ela tem a literatura, ela tem a música e ela tem também a parte da arquitetura. Mas voltando aqui para a literatura, eu vou falar aqui dos 3 principais autores do barroco para a gente fechar essa aula de hoje, tá? Eu vou falar primeiro de Bento Teixeira. Bento Teixeira foi um português, né, que foi o primeiro a escrever o barroco no Brasil. Outra característica que o barroco tem muito importante, antes de fechar a aula, que você não pode esquecer, o barroco foi a primeira escola literária voltada para o Brasil, escrita por brasileiros e para brasileiros, tá? Antes disso, no quinhentismo, a gente não tinha nenhum autor brasileiro, porque a gente estava na época do descobrimento, ninguém tinha nascido aqui ainda no Brasil, né? Tinha os índios e os portugueses, ninguém tinha sido alfabetizado aqui e escrito sobre o Brasil. A arte barroca foi a inicial, foi a que fundou realmente, né, a escrita do Brasil para o Brasil. Vem comigo aqui para a gente fechar a aula. A gente tem Gregório de Matos, gravem esse nome, Boca do Inferno. Por que ele era Boca do Inferno? Boca do Inferno porque o Gregório de Matos, as poesias dele eram satíricas, ou seja, ele falava mal de todo mundo, à torta e à direita, do jeito que ele queria. Ele falava mal da burguesia, ele falava mal da sociedade, ele falava mal de todo mundo, cara. Era um cara que ele escrevia para falar mal dos outros, tá? E por isso ele teve esse apelido de Boca do Inferno, tá? E, para fechar, a gente tem Manuel Botelho de Oliveira, que também pode cair na sua prova. Por que ele pode cair na sua prova? Porque ele foi o primeiro. Ele veio antes de Gregório de Matos. Ele foi o primeiro autor brasileiro a escrever sobre o barroco no Brasil, antes de Gregório. Só que Gregório é mais famoso porque ele tem muito mais obras do que o Manuel Botelho, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que já deu para entender mais ou menos, né, um pouquinho da arte barroca, né?
Então, pessoal, fiquem ligados, vem comigo, tá? Curte e compartilha, tá? Essa aula de barroco. Não se esqueçam, ó, caiu lá em 2018, vai que cai agora em 2021, 22, 23. Estuda, cara. A sua aprovação tá com a gente. Vem com oficina, cara. Vem com o Luciano aqui na aula de literatura. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!